Bom dia, sexto ano. Vamos dar continuidade aí ao nosso capítulo 5º, né? E vamos falar hoje sobre leitura e compreensão de texto, discurso direto, indireto e indireto livre. E vamos falar sobre as atividades que estão dentro aí dos seus slides, tá? Compreendendo cada assunto que a gente vai falar hoje, tá certo? Então pegue aí seu material, organiza aí sua mesinha de estudo para que a gente possa ter o melhor aproveitamento da aula. Vamos lá. Começando aí a nossa leitura e compreensão de texto na página 179, nós vamos ter contato com a compreensão de texto no gênero textual que perceberam aí? Lenda. Lembra? Nós falamos sobre lendas, falamos sobre contos populares no nosso material de redação, né? Então traz para vocês aí um gênero textual já trabalhado e que vai falar sobre essa questão do mistério relacionado aí a um cemitério. Então, gente, vamos lá relembrar que dentro desse gênero textual nós temos a posição narrativa, o meu narrador em primeira ou em terceira pessoa, os meus personagens. Então ele fala dentro do texto sobre essa saga, sobre esse sepultamento e vai indicar uma presença aí silenciosa de um cortejo pelas alamedas do cemitério. E vai fazer aí uma referência também à carreta guiada pelo profissional do lugar. É claro que o final da história vocês só vão saber depois de fazer toda a leitura desse texto aí, que não é muito grande. Existe no texto algumas expressões que estão em negritos. E é claro que para facilitar o seu entendimento ou aumentar aí o seu vocábulo, você pode aí fazer uma pesquisa rápido no seu dicionário ou até mesmo na internet, tá certo? Então nós temos aí relacionado a esse texto, nós temos a página 179 a 181. São questões rapidinhas, pequenas, curtas, é só para fazer realmente um estudo mais aprofundado do texto, para saber se você realmente percebeu aí algumas informações, né, sobre situar aí o que seria uma opinião, qual era assim o foco narrativo, o que está relacionado aí numa questão mais objetiva sobre o que continha o texto, tá certo? Então vamos lá dar continuidade. Agora nós vamos falar sobre discurso direto, indireto e indireto livre. Porém, antes da gente falar sobre esse assunto, é importante situar aí esse conto ficcional. Por esse motivo eu tirei trechos do livro de vocês, tá? Para que vocês possam acompanhar aí e a gente utilize aí um exemplo do nosso próprio material para ficar mais fácil a gente se encontrar. Aqui diz o seguinte, que o conto ficcional tem sua origem na tradição oral, da contação de histórias e se compõe em um universo de seres e acontecimentos de ficção. Lembra que eu situei isso para vocês no nosso material de redação, na nossa aula sobre lendas? Certo? Então aqui o que ele vai fazer? Ele vai fazer aí uma retomada desse assunto que nós já falamos anteriormente, falando sobre a questão do posicionamento desse meu narrador, como esse discurso ele vai se apresentar, a sequência desses fatos, né? Querendo ou não, nós temos aí uma estrutura narrativa em que a história precisa respeitar isso. E nesse foco narrativo, ele vai retomar ali o que seria um narrador observador, um narrador onisciente, que seria uma primeira pessoa, em terceira pessoa do foco narrativo, tá? Então, em primeira pessoa, nós temos o personagem principal, narra os fatos da própria vivência. Nesse caso, limita-se a saber de si, da própria experiência. Então, ele vai o quê? Se incluir na história. Vai ficar muito mais fácil a gente perceber esse posicionamento desse personagem, porque ele se prioriza. E assim como todo e qualquer história, quando nós conhecemos e nós vamos contar, conseguimos dar o quê? Detalhes, tá? Terceira pessoa vai narrar em terceira, e neste caso podemos ter aí, não vai se limitar apenas ao que? As nossas experiências ou a nossa observação. Essa em terceira pessoa, ela vai estar um pouquinho mais distante, certo? E qual seria aí esse narrador observador? Ele vai o quê? Narrar o que está acontecendo, mas ele não vai se envolver nos fatos.
Lembra? Narrador, observador, ele vai só observar e especular o que pode acontecer, tá? Narrador onisciente, ele vai saber sobre tudo, dos personagens, das ideias, dos pensamentos, dos sentimentos, tudo bem? Porque ele é onisciente, ele tem esse poder de conhecer o que se passa com cada personagem dentro dessa história. Tudo bem? Relembramos aí? Então vamos lá saber o que seria um discurso direto, indireto e indireto livre. Então vamos lá. Aqui nós vamos falar sobre discurso direto, indireto e indireto livre. Meus amores, parece algo difícil, mas não é. A diferença entre um discurso direto e um discurso indireto é justamente entre falar, né, por exemplo, de um personagem. Um exemplo assim, um gibi, por exemplo. No gibi, não tem um narrador. Os próprios personagens falam, nós temos presença de pontuações, nós temos, por exemplo, a presença das movimentações, tudo nós acompanhamos. E o indireto, não. Eu preciso de quê? De travessão, eu preciso de um narrador falando, certo? Então, olha só o que diz aqui. São características do discurso direto: falar, responder, perguntar, indagar, declarar e exclamar. Uso dos seguintes sinais de pontuação: travessão, exclamação, interrogação, 2 pontos. Veja o exemplo. E o bichano de luxo arrepiou-se todo dizendo. Olha só, 2 pontos. Passa ao largo, vagabundo. Então, olha só, olha a diferença. No primeiro discurso, a gente tem a fala do narrador, porque ele fala, olha só. E o bichano de luxo arrepiou-se todo dizendo, né? Quem foi que respondeu? O discurso, o quê? Da fala do personagem. Passa ao largo, vagabundo. Então, olha só. A forma como ele apresenta essa fala e como essa fala se estabelece. Então, aí no 2 eu tenho passa ao largo, vagabundo. Eu tenho o quê? Um discurso direto. Eu tenho aí algo apresentando, o narrador apresentando uma determinada fala. E no 2 eu tenho a fala propriamente dita. Essa é a diferença. No meu discurso indireto, eu tenho a fala de um narrador. E no meu discurso direto, eu tenho a fala do personagem. Tá certo? Então, vamos lá. Aqui nós vamos falar sobre discurso direto, indireto e indireto livre. Meus amores, parece algo difícil, mas não é. A diferença entre um discurso direto e um discurso indireto é justamente entre falar, né, por exemplo, de um personagem. Um exemplo assim, um gibi, por exemplo. No gibi, não tem um narrador. Os próprios personagens falam, nós temos presença de pontuações, nós temos, por exemplo, a presença das movimentações, tudo nós acompanhamos. E o indireto, não. Eu preciso de quê? De travessão, eu preciso de um narrador falando, certo? Então, olha só o que diz aqui. São características do discurso direto: falar, responder, perguntar, indagar, declarar e exclamar. Uso dos seguintes sinais de pontuação: travessão, exclamação, interrogação, 2 pontos. Veja o exemplo. E o bichano de luxo arrepiou-se todo dizendo. Olha só, 2 pontos. Passa ao largo, vagabundo. Então, olha só, olha a diferença. No primeiro discurso, a gente tem a fala do narrador, porque ele fala, olha só. E o bichano de luxo arrepiou-se todo dizendo, né? Quem foi que respondeu? O discurso, o quê? Da fala do personagem. Passa ao largo, vagabundo. Então, olha só. A forma como ele apresenta essa fala e como essa fala se estabelece. Então, aí no 2 eu tenho passa ao largo, vagabundo. Eu tenho o quê? Um discurso direto. Eu tenho aí algo apresentando, o narrador apresentando uma determinada fala. E no 2 eu tenho a fala propriamente dita. Essa é a diferença. No meu discurso indireto, eu tenho a fala de um narrador.
E no meu discurso direto eu tenho a fala do personagem, tá certo? Aqui na página 183 nós vamos dar continuidade aí para você entender um pouquinho mais sobre o discurso indireto. Lembra que nós acabamos de falar que o discurso direto é a fala do personagem e indireto é a fala do narrador. Então aqui diz o seguinte: nesse aspecto, o narrador interfere na história e toma a fala do personagem em forma narrativa, assumindo-a sem destacá-la a estrutura textual. Então, observa lá embaixo que está em negrito, aí no seu livro. E o bichano arrepiou-se todo enquanto dizia para o outro passar ao largo chamando-o de vagabundo. Os contos construídos em esse discurso tendem a ser mais objetivos, mais concisos. Então perceba que é como se fosse uma apresentação da fala de alguém e não a fala propriamente dita, certo? Quando ele coloca esses pontinhos aí, nós sabemos que existe aí mais informações anterior a esta. Mas como ele se apresenta, nessa forma nós percebemos que existe alguém falando nessa fala. Quando eu falo alguém falando desta fala, é alguém apresentando esta fala de quem, meus amores? Do personagem, tá? Aí vem discurso indireto livre. Gente, o discurso indireto livre, na verdade, é a possibilidade de nós termos o discurso dos dois ao mesmo tempo, tanto do narrador quanto do personagem, tá? Então, hora ou outra, isso se confunde. Não tá o quê? Bem explícito, não está bem objetivo. Ah, por quê, tia? Por que eu digo isso? Quando nós temos a fala do narrador, nós temos aí a presença dos dois pontos, do travessão, certo? Aqui vai entrar a fala do narrador e a fala do personagem sem ter esse auxílio aí dessas pontuações. Então, ó, veja assim um exemplo estruturado aí embaixo. E o bichano arrepiou-se todo, ponto, passa ao largo, vagabundo. Não teve aí os dois pontos, não teve aí um travessão, não teve aí uma citação de agora esse momento o personagem vai falar. Não existiu nada disso. Então, quando essa estrutura se apresenta desta forma, sem ter aí o cuidado na narrativa de apresentar os dois pontos, o travessão e essas falas, esses discursos se confundem, nós temos discurso indireto livre, tá certo? Vamos lá. Então, aqui nós vamos falar sobre um texto com tema sobre o gato vaidoso. Tratava-se aí de dois gatos, que um tinha regalias e o outro não, certo? Então, nós temos aí um conflito do snobismo desse gato de salão em relação ao gato do borralho, que é isso que vai tratar exatamente do nosso texto, tá bom? E eu coloquei aí a página da atividade que vocês vão fazer relacionado a esse conto. Então, nós vamos ter aí sobre estrutura, sobre o que é correto em relacionado ao foco narrativo. Vamos ter aí sobre reescrever um trecho, o eixo temático, as características dessa estrutura, o conflito, que eu acabei dando uma colinha para vocês aí, tá? Então, claro, é importante sim que eu leia esse texto na íntegra, ele é pequenininho, super engraçadinho e que vai auxiliar esse entendimento para que eu possa executar da melhor forma aí a minha atividade. Tudo bem? Então, vamos lá para o nosso próximo slide. Aqui nós vamos falar sobre conexões literárias. Observa, eu coloquei um trecho bem pequeno do seu texto, porque se você sentiu aí diferença, é porque não tem como a tia colocar todo o texto aqui, porque ele realmente é grande. Embora seja um texto muito interessante, mas ele é muito grande, tá? Então, a pequena vendedora de fósforos, ela vai estar na página 187, logo após a explicação sobre essa questão do conto, né? Você tem aí os contos, por exemplo, de fadas,
esses contos que pode ser de terror, populares, suspenses, né? Mas também nós temos os contos sociais, que é agora o que vai apresentar para você aí sobre a Pequena Vendedeira de Fósforos, tá? Então, se trata de um conto grande, aí uma narrativa um pouco extensa, mas nós conseguimos perceber que, principalmente nesse conto, ela vai despertar o leitor essa visão sobre valores éticos, sociais, que está incluso aí nessa temática de conto social, né? Que vai fazer a gente refletir, repensar sobre algumas situações da nossa sociedade. Então, quando vocês forem ter contato com o texto, vocês vão perceber aí sobre esse conflito, né? Sobre essa questão das dificuldades que a personagem passa, a tristeza, né? Esse momento de Natal. Por exemplo, nós vamos conseguir fazer esse link aí relacionado às crianças carentes, a fazer essa reflexão sobre essa dificuldade nas épocas festivas, onde todos os familiares estão ali reunidos com uma mesa farta e tem muita criança por aí que não tem, infelizmente, aí essa sorte, esse momento, tá certo? Então é claro que eu vou esperar que vocês leiam o texto para poder aí fazer a atividade proposta pelo livro. Então nós temos aí um texto grande, legal, interessante, porém uma atividade pequena. Então vocês vão resolver essa atividade depois da leitura do texto e vão responder essas questões aí que não são tão trabalhosas, porém são questões aí pontuais sobre a leitura do seu texto, tá bom? Então eu espero que você realize. No próximo slide tá aí as páginas dos nossos exercícios da aula de hoje. Eu peço que vocês executem, que façam e tirem, lógico, as dúvidas, caso elas tenham, hoje na nossa aulinha na plataforma, tá bom? Beijo grande, meus amores, até a próxima aula.